Olá, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou falar sobre formas em que a organização Torre de Vigia pratica gaslight com seus membros. Eu listei aqui 14 formas diferentes, mas conforme eu estava pensando, eu percebi que praticamente tudo que é falado lá dentro é um gaslight. Vou explicar também o que esse termo significa, que nada mais é do que um meio de manipulação. Esse é o primeiro vídeo desse canal, eu vou continuar postando vídeos falando sobre essa organização e denunciando seus crimes. Então, se você quiser me seguir, se você acompanha esse tipo de conteúdo e é um apoiador da causa, eu peço que você me siga aqui para ajudar o meu canal e dar voz, né, a esse assunto. Pretendo postar um vídeo bem detalhado contando a minha história, o meu processo de despertar também. E para quem tiver alguma curiosidade, eu vou estar no canal do Pioneiro também na sexta-feira agora, deixa eu ver que dia. Dia 12 de setembro, a princípio é isso que eu combinei com ele, mas cheque lá o canal dele, vai olhando que uma hora eu vou aparecer lá. E depois que essa entrevista acontecer, eu vou linkar aqui embaixo também. Então eu vou ler aqui o significado desse termo gaslight. Gaslight é um tipo de abuso emocional que consiste em manipular a percepção da outra pessoa, fazendo-a cair em dúvida sobre a sua própria memória e realidade. O termo devira da obra de teatro Gaslight, onde o marido tenta convencer sua esposa que ela está louca, utilizando a luz de gás para criar confusão e desconfiança. Esse fenômeno pode ocorrer em diversas situações, como em relacionamentos, trabalho ou amizades, e é caracterizado por negações, minimizações e distorção da realidade, levando a vítima a se sentir ansiosa, confusa e até depressiva. Então, esse título Gaslight vem do filme, ele falou peça teatral, mas eu sei que tem um filme também, em que basicamente o marido, a luz piscava ou ele diminuía a luz, eu não tenho certeza, e a esposa falava assim, o que aconteceu com a luz, tal, e ele negava a realidade, ele falava assim, não aconteceu nada com a luz, né, a esposa, não, mas a luz tá mais baixa, né, ou tava piscando, alguma coisa assim, e ele negava até a morte, ele falava, não, a luz não tá piscando, a luz não tá diminuindo. E a esposa começou a achar que ela estava louca, né? Então, vocês viram que aqui fala que consiste em a manipulação da percepção da outra pessoa, fazendo ela duvidar da própria memória e da realidade. Então, às vezes a pessoa está vendo uma coisa com os próprios olhos e a pessoa ali, o que está manipulando, né, o abusador, ele nega a realidade que a outra pessoa está vendo com os próprios olhos. E a vítima, ela começa a entrar num processo de achar que ela tá ficando louca. Literalmente é isso, gente. A torre de vigia faz muito isso, muito. E eu vou falar algumas das formas. Vamos começar pelas mais, assim, criminosas, né, que fere os direitos humanos. Praticar ostracismo religioso com as pessoas à sua volta é uma forma de amor. O ostracismo religioso, ele nada mais é do que algo muito cruel, uma tentativa de manipulação coercitiva para a pessoa não sair dessa organização. Então é simplesmente cruel, extremamente cruel para a pessoa que está sofrendo um ostracismo e muitas vezes para quem está praticando o ostracismo, que às vezes é os próprios pais da vítima, amigos, pessoas que amam a vítima. E isso é falado como uma forma de mostrar amor. Ou seja, tá vendo que a realidade é uma, mas eles juram de pé junto, eles é amor, é assim que se demonstra amor para a pessoa, deixando de falar com ela, e que é isso que Jeová quer, e a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa é fazer isso, você tá alegrando o coração de Jeová. Então, tipo assim,
eles literalmente lá dentro, eles falam que é uma forma de mostrar amor. Agora, gente, pelo amor de Deus, vai no dicionário, vê o significado de amor, de bondade. Não tem como você pega uma coisa mais cruel que fere os direitos humanos, uma coisa extremamente manipulativa, extremamente assim, manipulativa de um jeito mais cruel possível, e você vem falar que isso é amor. E as pessoas lá dentro acreditam. Eu acreditava, eu era uma pessoa que acreditava que isso era uma forma de demonstrar amor. Transfusões de sangue não salvam vidas. O que acontece é o seguinte, a organização Torre de Vigia, eles exageram os riscos por trás da transfusão de sangue e minimizam os benefícios da transfusão de sangue. Também é um gaslight que não bate com a realidade, sabe? Eles também, a mesma coisa eles fazem com os métodos alternativos, né? Eles maximizam, né, que os métodos alternativos podem sim substituir em qualquer situação o sangue. E que não existe nenhuma situação em que o sangue iria salvar a vida. Se o sangue iria salvar a vida, existe um método alternativo. E quando um médico, um cientista, estudos científicos falam o contrário, as testemunhas de Jeová não acreditam. Então, existe aqui a realidade do cientista, do mundo, né, de quem realmente pesquisa, entende, e existe a realidade falada pelo escravo fiel e discreto, né, ou sei lá, corpo governante, em que nenhum desses membros, até onde se sabe, não são médicos. Mas o que acontece é o seguinte, gente. Se vocês forem tirar um dente, fazer um tratamento de canal no seu dente, se alguém sentar com você e ler todos os riscos que você tem fazendo aquele canal no seu dente, você não vai fazer esse canal, você vai, ó, arranca esse dente. Mas eu não vou fazer isso, porque o tanto de risco que tem, a mesma coisa, por que ia ser diferente com sangue, com tratamento de sangue, como qualquer outro tratamento que você fizer no hospital. Eu fui ter meu filho, os médicos aqui nos Estados Unidos, eles fazem isso, eles sentam com você, passam todos os riscos ali do parto, tanto parto normal como a cesárea. E você fica tipo assim, você acha que o pior vai acontecer, porque os riscos, gente, de tudo, não é só da transfusão de sangue. Porém, o parto normal tem todos aqueles riscos, porém o hospital trabalha para minimizar e para que não aconteça. E se acontecer, eles estão preparados. A mesma coisa com sangue. E por outro lado, o gaslight de que não vai salvar vidas, né, gente? Isso é uma mentira, não bate com a realidade. Existe sim casos em que o sangue pode sim salvar vidas, especialmente em casos de emergência. E o triste é que os membros, às vezes eles estão lá negando sangue para eles, querendo negar sangue para crianças menores de idade, acreditando nessa mentira. Essa também é a parte muito triste e criminosa dessa organização. A organização é perfeita com homens imperfeitos. Esse é um clássico, né? É um clássico para se esquivarem de todos os problemas que acontecem na organização e não assumir a culpa, né? Então vamos lá. Primeiro, se essa organização, os líderes, tanto lá do corpo governante como dos anciãos, de Betel, se as pessoas ali que estão na dianteira são imperfeitos, naturalmente não é uma organização perfeita, né? Se a gente realmente for, né, pensar nisso. Mas o que eles querem falar é que o Espírito Santo está por trás de tudo ali. É isso que eles querem falar quando diz que a organização é perfeita, embora os membros imperfeitos. Mas a questão é, estruturalmente, essa organização, ela encobre, ela não pune essas pessoas que cometem essa organização, as normas estruturais da organização
de não denunciar para as autoridades quando isso acontece e não punir essas pessoas. Essas pessoas não perdem o cargo de servo ministerial ou de ancião. Elas são remanejadas de uma congregação para outra como se nada aconteceu, e estruturalmente essa organização ela cala a vítima. Ela cala a vítima, coloca tudo por debaixo do tapete. Todo mundo que tá lá dentro não faz ideia do que está acontecendo, não faz ideia quem é o irmão fulano que está sentado do lado dela, conversando e brincando com os filhos dela. E estruturalmente isso é algo criminoso e nojento. E se o Espírito Santo estivesse guiando a escolha de ancião, de servo ministerial, a escolha de pessoas da dianteira, o Espírito Santo não estaria designando essas pessoas. E o Espírito Santo estaria tirando essas pessoas desse lugar. Porém, essas pessoas não são punidas. Não são punidas. E não só desses pecados, desse pecado extremamente grave, esse crime, mas várias outras coisas que essas pessoas que estão nessas posições fazem de errado e não são punidos. Enquanto, às vezes, uma pessoa de 14 anos que não fez nada pra ninguém, que só estava vivendo a vida dela, às vezes é duramente punido. Porque eles precisam, né, tacar pedra em alguém. Agora eu vou falar do gaslight que os membros, eles mesmos fazem neles mesmos. Que é o agora pode falar com o desassociado. Gente, eu acho até engraçado, né? Que esse aqui, gente, quando eu falo com algumas pessoas que estão lá dentro, essas pessoas vêm, às vezes elas vêm toda feliz comigo. Agora pode falar com o desassociado, agora pode falar com o desassociado. Eu fico assim, gente, tem que rir pra um chorar. Não, gente, não pode falar com o desassociado, não pode. Inclusive no livro novo dos anciãos, parece que veio lá tudinho, continua igualzinho, não mudou nada. Você pode falar oi, e dentro do salão do reino, não pode ser nem fora do salão do reino. E lá dentro do salão do reino, você pode, se você quiser estender a conversa, tem que ser pedindo para a pessoa voltar para as reuniões. Esse é o teor da conversa. Mas as pessoas saem por aí com um discurso que agora pode falar com o desassociado, né? Faculdade nunca foi proibida. Esse é um outro gaslight que, quando eu converso com as pessoas sobre essa nova luz recente que teve da faculdade, e as pessoas falam, não, mas nunca foi proibido. Nunca foi proibido. É tipo assim, uma vez que você não vai poder ser designado servo ministerial se você estiver fazendo faculdade, se os seus filhos estiverem fazendo faculdade, vai ser questionado se você pode manter os seus privilégios de ancião ou servo ministerial. Uma vez que isso tudo é punição. Isso tudo é punição. Eu conheço pessoas que eles falaram, a gente não vai designar você servo ministerial enquanto você não terminar a faculdade. Então isso é uma forma de punição. Uma vez que existe uma punição para quem faz aquilo não é questão de consciência e aquilo não é liberado. Questão de consciência é se a pessoa pudesse ir fazer faculdade e tivesse zero punição. Não ia, pode ser servo ministerial, não vai perder privilégios, mas eles juram que nunca foi proibido. Então, tipo assim, essa negação da realidade, sabe? Essa negação da realidade, e as pessoas que estão ali começam a acreditar, começam a achar que elas estão loucas, tipo, não, acho que foi isso mesmo, é isso que sempre aconteceu, tá certo. Nós somos os seus amigos e sua família. Existe também esse gaslight, né, de amigos. Você entra lá no Salão do Reino e naturalmente todo mundo ali é seu amigo, todo mundo ali é sua família.
Mas a amizade e o amor da família, inclusive a sua família de sangue, é condicional à organização. Enquanto você está servindo a organização, eles são seus amigos, eles são sua família. E muitas vezes eles nem são seus amigos, vocês não têm nada em comum, a pessoa não sabe nada de você, mas essas pessoas vão continuar falando que nós somos seus amigos, nós somos sua família. Mesmo quando não bate com a realidade, sabe? E mesmo quando esse amor é condicional à organização. E você tem que estar não só na organização, você tem que estar ali trabalhando firme para a organização. Porque se você tiver um pouquinho ali mais morno, esses amigos e essa família, vão começar a se afastar de você. É tanto amor por você, é tanto, assim, amizade e, né, laço familiar com você, que o momento que você dá uma esfriadinha ali com relação à organização, essas pessoas já vão ficar te olhando assim, ó, de lado. Questão de escolha pessoal, decisão pessoal, né? Praticamente tudo ali dentro, é escolha pessoal, é decisão, mas não é. As pessoas estão olhando para você e julgando cada passo que você dá. A melhor vida de todas. Esse é o slogan, né, da Testemunho de Jeová, a melhor vida de todas. E eles juram, né? Eles juram que é a melhor vida de todas. É complicado, eu não sei nem o que falar, né? Você tá num grupo de autocontrole. Cada passo que você dá da sua vida é controlado. Você assim tem que assinar atestado de pobreza, não pode fazer faculdade. Eles falam com quem você pode casar, eles controlam até a sua vida íntima e sexual. Eles controlam seus pensamentos, controlam as informações que você pode ter acesso ou não. E essa é a melhor vida de todas, né? E assim, engraçado ou não, quase todo mundo que tá lá dentro tem depressão, principalmente mulheres depois dos 30 anos, né? Que vai aquele acúmulo ali dos anos. Praticamente todas têm algum tipo de depressão, ansiedade. A vida do pioneiro é maravilhosa. Gente, todo pioneiro que está no território jura que a vida é maravilhosa e recompensadora. Porque ele quer incentivar outras pessoas a também virar pioneiro. Eles não contam o quão péssima aquela vida é. É péssima. Mas eles querem incentivar outras pessoas a também virar pioneiro. Então eles juram de pé junto. Mas, gente, olha, pregar é a coisa mais... Gente, pelo amor de Deus, é a coisa assim mais contra a natureza humana que as pessoas têm que fazer. Eu falo pela minha experiência. É péssimo, você tem aquele sentimento assim, você não tem um sentimento assim, que aquilo faz sentido, sabe? Mas quando você tá com todo mundo ali, aquilo ajuda você a bater de porta em porta, né? Mas agora a vida do pioneiro, gente, a pessoa, ela trabalha ali meio período e é trabalho subemprego, né? Porque é assim que a Testemunha de Jeová vive, em sua grande maioria. Aí aquela luta para pagar aluguel, aquela humilhação, pregar, responsabilidade daquela coisa chata. E aquelas crenças que não fazem sentido, esse fim que nunca chega, enquanto a sua vida tá passando e esse fim nunca chega. Então, tipo assim, é péssimo, é péssimo. A gente nunca errou nenhuma data do fim do mundo, vocês que criaram expectativas. É engraçado que quando eu era Testemunha de Jeová, eu sabia de uma previsão do fim do mundo, que era 1914, não sabia das outras, eles encobrem, eles se fazem de louco, né? Fingem que nunca existiu. Sendo que a última foi em 1975, se eu não me engane, coisa que tem pessoas vivas que presenciaram isso e podem falar que estavam lá e viram com os próprios olhos.
E nunca é falado, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar de tantas outras datas que eles literalmente preveram o fim e que nunca aconteceram. Mas 1914, eles falam que na verdade eles falaram que seria um ano marcante e que algumas pessoas criaram expectativas, pelo menos era isso assim o meu entendimento, né, na época que eu tava lá. E que na verdade eles nunca falaram que o fim iria vir em 1914. Embora tinha lá aquela revista, né, aquele tratado lá, muitos que hoje vivem nunca morrerão. Sem contar as outras datas também, que eles falaram o fim. E daí eles vêm com o discurso. Muitos irmãos acreditaram que o fim ia vir. Ou seja, eles jogam a culpa para as vítimas, né, do engano. Então eles não falam, então existe esse gaslight, né? Aconteceu, é uma realidade, porém há essa negação da realidade. E eles aproveitam também as novas gerações, né? Por exemplo, eu não estava viva em 1975, então eu caía no gaslight inteiro deles lá, de negação de previsão de data de fim de mundo, que na verdade eles nem sequer nunca falavam sobre, né? Exceto 1914. E é assim que eles vão aí enganando as pessoas, né? Tiram a sua autonomia falando que amam você. Gente, essa é uma experiência pessoal que eu tive muito. E eu percebo que pessoas mais velhas, especialmente irmãs mais velhas, elas amam vir falar da sua roupa, do seu cabelo, da sua maquiagem, pelo prazer do controle. Então, você, a esposa do ancião, tá falando, você vai acatar, né? Quem é você na fila do pão? Às vezes uma pessoa, no meu caso, uma pessoa que... Meu pai não era Testemunho de Jeová, era só eu e minha mãe. Ou seja, eu não tinha um pai ancião, não tinha um pai servo ministerial, irmãos, homens, servos ministeriais, marido, né, servo ministerial ou ancião. Família extremamente pobre, não era influente. Quem era eu na fila do pão, né? Ninguém. Então, tipo assim, aí vem com esse discursinho de controle de cada passo que você tá, e é sempre com, ai, mas eu tô falando isso porque eu quero o seu bem, ai, eu tô falando isso porque eu te amo. Gente, eu acho que talvez, talvez poderia ter uma boa intenção por trás, mas em grande maioria é pelo prazer do controle e tirar a sua autonomia de você. O mundo é um lugar horrível. Todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová são pessoas horríveis. Ai, gente, qualquer coisa que aparecer na notícia, eles vão martelar. Você vai no Salão do Reino. Gente, imagine você ter que ir naquelas reuniões, ter que assistir broadcast, aliás, e você, toda reunião, ai, o mundo tá péssimo, essa notícia, eles fala todas as notícias ruins que saiu no jornal, ai, que tá tudo muito ruim, que esse mundo é horrível, as pessoas no mundo são péssimas. Gente, imagina, a vida já não é fácil, imagina aquilo ficar martelando aqui na sua cabeça, todas as notícias ruins. Você vai lá se revigorar, o seu revigoramento é notícia ruim. Eles repassam por todas as notícias ruins. Só falam de coisa ruim. É só coisa péssima para a energia ir lá embaixo. E todo mundo do mundo é uma pessoa horrível. Horrível. Seus colegas de trabalho, se você sair ali de dentro daquela organização, daquelas pessoas maravilhosas, seus colegas, você nunca vai ter amigo no mundo, seus colegas de trabalho, colegas de escola, você nunca vai encontrar um parceiro que presta, que não é testemunha de Jeová. Todo mundo, se não for testemunha de Jeová, vai te trair, vai ser abusador, não vai ser provedor, vocês vão viver em pé de guerra. Sabe, eles juram que é assim que acontece, que ninguém vai ser seu amigo no mundo, que ninguém vai ser leal.
todo mundo assim, gente, ó, é depravado no mundo. Só lá dentro que as coisas prestam. O que, né, gente, pelo amor de Deus, não bate com a realidade. Você está péssimo e você precisa de consolo. Gente, o broadcast agora desse mês de setembro, se eu não me engano, foi um broadcast inteiro de consolo, 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 consolo. Eles literalmente ficam repetindo pra você que sua vida é péssima e que você precisa de consolo. Aí eles ficam, ai, às vezes você tá lutando por causa da velhice, da doença, nananã, situações financeiras, um membro da família que abandonou Jeová. E o engraçado é que os problemas, a maioria dos problemas são problemas que eles mesmos criaram e que os membros têm aqueles problemas por estarem dentro da seita, né? Mas aí eles te dão lá os problemas e vêm vender para você a solução. Gente, o broadcast é muito triste, é muito triste. É lamentação, lamentação, lamentação. Eu fico assim, gente, mas não tem um membro que não tá passando tribulação? Olha, porque eu conheço tanta gente no mundo que não tá passando por tribulação, tá vivendo a vida normal, gente. A vida tem altos e baixos, mas tá vivendo a vida normal, não tá nessa tribulação toda, não. Ah, enfim. Todo mundo vive aquela vida dos vídeos. Eu acho assim, gente, eles juram, né? Gente, quando eu assisti aqueles vídeos do JW, eu realmente achava que minha vida tinha que ser daquele jeito. E eu realmente achava que as testemunhas de Jeová viviam daquele jeito. Ai, gente, é umas utopia assim que não existe. Ai, tem um vídeo que o menino vai pra escola com um trabalho enorme de evolução, para contestar a evolução. Olha, poucas pessoas realmente, testemunho de Jeová jovens, realmente fazem aquilo. Eu era uma testemunha de Jeová que estava mentalmente dentro, assim, 100%. 100% andava na linha certinha. Gente, eu na escola, eu não ficava fazendo palestra de que a evolução era mentira. E aquelas famílias perfeitas de comercial de margarina, né, também, porque a minha família não era testemunho de Jeová, era só eu e minha mãe. Então eu olhava aquelas famílias de fora, nossa, as famílias de comerciais de margarina, né, a família do ancião, a família de não sei quem. E assim, a maioria das vezes é fachada. A gente sabe que as pessoas na congregação têm muitos problemas alcoólicos, por exemplo, né? Muita bebedeira, inclusive das pessoas da dianteira. Mas enfim, essas foram as formas de gaslight que eu coloquei aqui nesse vídeo. Foi só uma conversa mesmo, um bate-papo. Eu vou estar postando mais vídeos sobre esse assunto, então, de novo, eu peço que você curte e comenta aqui e obrigado pela atenção.